Senhor Jesus, nós estamos diante da Sua presença, Pai. Queremos ouvir a Sua voz. Sim. Fala conosco, Pai, por meio da Sua palavra, Senhor Deus, por meio dessas histórias de avivamento, Pai, que estamos, Deus, esses dias estudando, Pai. Deus, que a mesma nuvem, Pai, que invadiu, Deus, a rua Azusa, ela possa invadir os nossos dias, Pai. O Senhor faça em nós, Senhor Deus, o que o Senhor fez na rua Azusa, Pai. Nós clamamos por isso, Pai. Um derramar do Espírito como nunca antes, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Por não falar do avivamento da rua Azusa, talvez seja o avivamento mais famoso, né? Então, assim, que a gente vai ter, tem até um concerto musical da rua Azusa. Eu nunca assisti, mas dizem que é muito bom, assim. Talvez tiver a oportunidade, se você for em um lugar que esteja isso aí, assista, porque dizem que é muito bom. Você vai achar documentários da rua Azusa. Então, várias coisas você vai ver de resquício da rua Azusa. Nós somos, assim, muito influenciados pela rua Azusa. Mas muito, assim, muito mesmo influenciado. Então, o movimento pentecostal é rua Azusa puro, o que aconteceu na rua Azusa. E, assim, na rua Azusa teve muitos personagens. Claro que o grande líder da rua Azusa é o William Seymour, esse foi o grande líder. Mas tiveram vários personagens que são muito importantes pelo que aconteceu na rua Azusa. Um deles foi o Frank Bartman. O Frank Bartman é como se fosse um intercessor do avivamento da rua Azusa. Então ele foi um cara que gastou sua vida na intercessão, na oração. O que acontece com ele, que é uma história bem, assim, é triste e interessante. Em 1904 ele se muda para Los Angeles, porque a rua Azusa fica em Los Angeles, na Califórnia, né? Aí quando ele se muda para Los Angeles em 1904, a filha dele, Esther, ela morre em janeiro. E a filhinha dele tinha, se não me engano, 3 anos de idade. E ela morreu. Quando ela morre, ele falou que ele sentiu assim, um peso muito grande. Ele começou a clamar para Deus. Falou assim, Deus, é o seguinte, Deus, eu não aguento essa dor, essa tristeza. Então, Deus, me abra a porta do ministério, porque se for para viver, eu quero viver para servir o Senhor. E ele transformou toda essa dor em intercessão. E começou a clamar muito por avivamento. Aí ele vai um dia ele ouve um tal de Meyer, o nome do cara. E ele tinha ido em Gales. E ele tinha visto o que tinha acontecido em Gales. E ele pregou sobre o avivamento de Gales. Quando o Frank Bartman ouviu isso, ele ficou totalmente, cara, precisamos orar por isso. E começou a orar por isso. Aí logo em seguida ele encontra o Joseph Smalley, que é um outro pastor batista, que no ano sabático dele de descanso, ele foi para Gales também. E quando ele volta, quando ele encontra o Frank Bartman, ele conta o que aconteceu. E então o Frank Bartman começa a ficar assim, eles começam a se reunir em oração, clamando por avivamento. Então eles clamavam para que Deus tocasse, assim como foi feito em Gales, tocasse. E aí o Frank Bartman começa a trocar cartas com Evan Roberts. Eles começam a trocar cartas assim, ó, como é que tá? E aí o Evan Roberts dá uma dica para ele, eu achei bem interessante. Em uma das cartas, o Evan Roberts falou assim, ó, reúna o povo que seja disposto a fazer uma entrega total. Ore e espere. Creia nas promessas de Deus e faça reuniões diárias. Nós de Gales estamos orando por vocês. Ele conta, o Frank Bartman fala assim, cara, quando ele ouviu que o pessoal de Gales estava orando por eles começaram a intensificar e começaram a orar muito. E o Frank Bartman foi um dos grandes intercessores do movimento da Rua Azusa. Então ele faz parte desse início da Rua Azusa. Ele é uma pessoa chave na Rua Azusa. Então ele seria uma pessoa importante. Esse pastor Joseph Smalley é muito importante também, porque esse pastor que foi lá, conheceu e trouxe, tipo assim, começou a contar para eles o que estava acontecendo. Aí fizeram a ponte com o Evan Roberts, começaram a trocar correspondências. Aí teve outro cara, que é Charles Fox Parham, não sei como é que pronuncia, Parham. Quem foi esse homem? Esse homem é como se fosse o mentor espiritual para começar esse movimento na Rua Azusa. Ele tinha uma escola, como se fosse uma escola, um estudo bíblico, com várias pessoas. As pessoas queriam. Na escola dele você não pagava nada, só que você tinha que querer que a provisão vinha de Deus. Então assim, cara, como você ia se alimentar, Deus ia suprir as coisas. E ele reunia esse pessoal e começava a dar estudos bíblicos. Então eles se reuniam como se fosse uma escola, mas como se fosse um internato, vamos dizer assim, um seminário. E ele ficava ali ensinando as pessoas sobre a Bíblia. Eles começavam a estudar e eles foram passando. E aí chegou um momento que eles fizeram uma torre de oração também 24/7. Cada um tinha 3 horas de turno na oração, tinha cada oração. E eles começaram a orar. E aí ele falou bem assim, ó, é o seguinte, eles tinham estudado sobre tudo, arrependimento, um monte de coisa. Aí ele falou assim, ó, cara, não conseguimos, vamos tentar estudar Atos 2. O que aconteceu? O que é a evidência do Espírito Santo e tal? E ele foi viajar. No que ele volta, ele pergunta para os alunos deles. Aí os alunos dele falam assim, ó, professor, todos nós chegamos a uma coisa unânime, falar em línguas. Assim, aí a gente vai ter essa divergência que a gente tem. Então, assim, pro pentecostal, o sinal que você vai estar no Espírito Santo é falar em línguas.
Ok, eu não creio assim. Eu creio que o batismo de línguas é uma evidência que você foi batizado no Espírito Santo, mas não é a única. Eu posso ser batizado no Espírito Santo e não falar em línguas. Então, só que assim, como foi o movimento pentecostal, eles criam nisso. Aí o que acontece? Tem uma menina lá que eles começam a orar por ela. Um dia, só que eles não tinham sido cheios do Espírito Santo. Aí um dia essa menina, ela é tocada por Deus. O Parham vai orar por ela, esse Parham, Charles, como se chama aqui Charles, pode ficar mais, Charles Parham, vai ficar mais fácil. Aí ele foi orar por ela, quando ele ora por ela, ela recebe o dom de línguas, ela começa a falar em chinês. Ela fica 3 dias falando em chinês e conseguiu voltar a falar inglês. E falando em chinês, depois ele começou a falar em outra língua, então eles começaram a ser batizados em línguas e foi algo glorioso. E isso, ele se espalha a princípio, todo mundo começa a ouvir isso aí, ok. Aí tem uma menina chamada, uma mulher, Lucy Farrell, ela era amiga do William Seymour, porque aonde que vai encaixar o William Seymour nisso? Essa mulher, Lucy Farrell, era amiga do William Seymour, e ela foi numa das conferências do Charles Parham, que ele estava ministrando. Quando ele começa a ministrar sobre isso, sobre o Espírito Santo e tal, ele gosta muito dela, e ele chama ela para a casa dele, para trabalhar como babá dos filhos dele. E ela era pastora de uma pequena igreja. Daí ela fala para o William Seymour, tem como você cuidar da minha igreja, enquanto eu vou com eles, depois eu volto. E ela foi. 2 meses depois, quando ela volta, ela conta para o William Seymour tudo o que aconteceu. E aí nisso, o próprio William Seymour, ele vai se interessar e vai querer se inscrever numa das escolas do Charles Parham. Aí essa Lucy Farrell foi muito importante no avivamento, embora a gente tenha poucos relatos, até eles falam assim, cara, as mulheres ficaram meio esquecidas. Não que elas ficaram esquecidas na história, no avivamento elas foram muito importantes. Porque essa mulher, eles dizem que ela como se fosse assim, cara, aquela mulher, por quem ela orava, a pessoa recebeu o dom de línguas. Era uma mulher assim, extraordinária, por isso que o Charles Parham chamou ela para perto também, porque era uma mulher que carregava muita presença de Deus, e ela foi muito importante no avivamento da Rua Azusa. Aí quem foi o William Seymour? Então para a história só aqui, para a gente falar do William Seymour, para a gente continuar depois. Quem foi William Seymour? O grande líder do avivamento. Ele nasce em 2 de maio de 1870, os pais dele eram escravos e tinham sido acabados de ser libertos da escravidão. Então ele vai trabalhar na lavoura, ele fica trabalhando na lavoura, aí de repente ele é alfabetizado sozinho, principalmente lendo a Bíblia, e ele era um menino que ele já se dedicava ao Senhor muito cedo. Então ele tinha visões do Senhor, e ele tinha uma coisa assim, ele ansiava pelo retorno de Jesus. As pessoas caracterizavam ele como um homem que tem visões do Senhor e que anseia o retorno de Jesus. Então era alguém que amava o retorno de Jesus desde criança. Quando ele fica um pouco mais velho, ele resolve sair e procurar a vida, tipo assim, ir embora, ir para outro lado dos Estados Unidos. E assim, ali era bem difícil por causa da segregação racial, imagina, o cara era filho de ex-escravos, então para ele assim, muita coisa teve problema. Ele tinha problema com inferioridade, aí ele é curado disso pelo Senhor, e aí ele vem embora. No que ele vem, ele tem varíola, e naquela época, quem tinha varíola morria. Aí o que acontece com o William Seymour? Ele consegue sobreviver, mas nisso ele fica cego de um olho e cicatrizes no rosto. Ou seja, o William Seymour era um homem negro, filho de escravos que tinham acabado de ser libertos e cego de um olho. Esse era o retrato dele, com cicatrizes no rosto. Aí de repente, acontece várias coisas na vida dele, ele vai se mudar para Los Angeles. Quando ele começa a ouvir do Charles Parham, quando ele fica sabendo da amiga dele, o Charles Parham abre uma escola perto dele, e ele pede para participar da escola. Por ele pedir para participar da escola, como ele era negro, o Charles Parham ele podia dar aula para branco, e ele não podia participar. Então alguns dizem que ele ficava do lado de fora. Imagina só, o William Seymour ficava do lado de fora, e o Charles Parham falando sobre o Espírito Santo, ele ficava do lado de fora, ouvindo. Outros dizem assim que talvez ele podia ver pela fenda da roda. Tem várias assim, pela fenda da porta só e tal, alguma coisa assim, mas ele não podia estar junto com os brancos, por causa da segregação racial nos Estados Unidos naquela época. Aí olha que doido que acontece. Quando ele assistia, o Seymour assistindo essas aulas de fora, um dia ele pergunta bem assim, ele chama o Parham, só que o Parham nunca ligou para isso. Só que ele falou assim, Parham, é o seguinte, eu, sendo um homem negro, cego de um olho, você acha que eu posso ter isso? Daí o Parham falou assim, cara, com certeza você pode ter isso, e mais, você é o único que acredita no que eu tenho empregado. E isso foi algo muito revolucionário. Daqui a um pouco, o que acontecia? A sala para os brancos era o Parham que dava, e a sala para os negros era o William Seymour que pregava. Então eles começam esse relacionamento, ele começa a conhecer o Espírito Santo, então ele vai respeitar muito esse homem. Aí, só que o que acontece? Como que era a característica de Los Angeles nessa época? Cara, Los Angeles estava assim, sabe quando a cidade, parece que a cidade está guardando algo de Deus. Então tinham vários focos de pessoas assim buscando. O Charles Parham, eles começam a viver a experiência com o Espírito Santo.
Só que não alcançou o público em geral, não alcançou assim bastante gente, não, ficou restrito ali. Mas em vários lugares começou assim, pessoas buscando o Senhor, várias pessoas. Aí acontece de uma irmã chamada Júlia, cara, é difícil, Júlia Hudson. Essa mulher, ela se reunia para louvar o Senhor, e assim, na igreja, elas eram da igreja batista. Outra coisa, William Seymour era da igreja metodista, era um seguidor de John Wesley. Então ele era muito seguidor de John Wesley e era da igreja metodista. Só que o que acontece? A metodista se tornou muito tradicional, então ele não conseguiu ficar ali. Aí ele vai para uma outra, que é como se fosse luz vespertina, alguma coisa assim, ele começa a frequentar essa igreja. Só que também várias divergências assim. Aí essa Júlia era da Batista, era de uma igreja batista. E eles começam a orar por avivamento, para que o Espírito Santo viesse sobre eles e muita fome de Deus. Então o que acontece? A igreja expulsou eles. Então não dá, assim, a igreja tradicional vai expulsar quem está querendo buscar mais o Espírito Santo. No que expulsam o William Seymour se reúne a eles começam a se reunir nas casas, e eles começam a se reunir, e ela convida o William Seymour para ser o pastor titular da igreja dela, a igreja que eles tinham montado ali. Quando o William Seymour vai pregar, então o William Seymour sai, ele se muda para Los Angeles, vai morar lá, ele morava numa cidade, e ele vai falar assim, ok, eu vou ser o pastor, tudo bem. Aí deram um quarto para ele dormir na igreja, ele ia morar lá na igreja e ia ficar ali. Quando ele vai pregar o primeiro sermão dele domingo de manhã, ele prega sobre o batismo do Espírito Santo e dom de línguas. À noite, quando ele chega para entrar, está um cadeado na igreja e ele está demitido. E o pior, ele não tinha nem mais como dormir no local. Expulsaram ele, assim, tocaram ele mesmo, expulsaram ele, não tinha nem um quarto para dormir. Aí tinha um irmão chamado irmão Edward Lee. Esse irmão, ele falou assim, cara, William Seymour, vem para minha casa, passa a morar na minha casa. E a casa dele era a rua Bonnie Braille 214. Hoje a única coisa histórica que ainda existe da Rua Azusa é essa casa, da rua Bonnie Braille 214. Foi aonde que, quando ele é expulso dessa igreja, William Seymour começa a reunir com esses irmãos e começam a orar por avivamento. E eles começam as reuniões nessa casa. Essa casa, o que aconteceu com essa casa? Eles queriam destruir essa casa para construir um prédio. Aí teve um homem que não deixou, e aí o Billy Graham foi lá e comprou essa casa. Para quê? Para que ninguém destruísse. Então, hoje, se você for nos Estados Unidos, se você for na Rua Azusa 312, é um terreno baldio. Se você for na Rua Bonnie Braille 214, é uma casa que o Benny Hinn comprou para que as pessoas pudessem visitar e lembrar de tudo que aconteceu na Rua Azusa. Aí o que acontece? Olha que nas casas acontece muita loucura. Aí eles começam a orar por avivamento. Aí o William sempre fala assim, cara, eu preciso de ajuda. Ele chama a Lucy Farrell, que tem aquela amiga dele que conhecia, chama ela para vir junto. No que ela vem, eles fazem um propósito de orar durante 10 dias, jejuar durante 10 dias para que o Espírito Santo viesse sobre eles. Quando eles começam esses 10 dias, o irmão Lee, ele fica doente. E quando ele está doente, ele pede, William Seymour, tem você vir orar por mim? Ele ora, imediatamente ele cura, e o William Seymour estende a mão sobre ele e começa a falar em línguas. Naquele dia, 10 dias depois, se eu não me engano, foi abril de 1906, uma coisa assim. Quando eles começam a orar por irmão Lee, ele é curado e recebe o dom de línguas. Nisso, cara, todo mundo começou a falar, cara, o Espírito Santo veio, o Espírito Santo veio, o Espírito Santo veio. Uma menina que estava nessa reunião, ela é batizada no Espírito Santo, ela passa a falar em 6 idiomas diferentes, naquele mesmo momento. Imagina, 6 idiomas diferentes. E mais, ela nunca tinha tocado um instrumento, ela começa a tocar piano. Começa a tocar piano e assim, de uma maneira assim, sobrenatural, e ela toca o resto da vida dela piano, sem nunca ter aprendido nada, sendo batizada no Espírito Santo. O que acontece muito nesse movimento da Rua Azusa é as pessoas receberem dom de línguas e irem assim, missionários para os lugares. Tipo assim, vou para a Índia, ok, vou morar para vocês, você recebe dom de línguas, você recebe sei lá o que fala na Índia lá, mandarim, Índia, não sei lá o que é, e vai falar a língua lá deles. Você vai para o Japão, você vai receber, vai começar a falar japonês. Então aconteceu muito isso na Rua Azusa, muito mesmo. E aí quando ele é cheio, quando essa notícia se espalha, querido, cara, a galera começou a ir nessa rua Brian, lotava assim de gente. Até que um dia que aconteceu, cara, tinha tanta gente na varanda, que a varanda cedeu. Ninguém mais como cedeu a varanda, ou seja, não tinha mais espaço. Aí a polícia chega e fala bem assim, seguinte, Senhor, ou você vai para outro lugar, vai ter que fechar, não tem como ficar aqui. E o mais, assim, extraordinário, é que o William Seymour, ele orava para as pessoas recebiam dom de línguas, e ele não falava inglês. Ele orava, as pessoas recebiam, e ele ainda não falava em línguas. Até que um dia, lá no 12 de 4 de 1906, ele também recebe o dom de línguas. E assim, nesse lugar na Rua Barney, teve assim, curas extraordinárias. O que Deus começou a fazer foi algo sobrenatural. Lotava, assim, o pessoal fala que o trânsito assim, dos cavalos, ficava tudo interditado, porque,
cara, tanta gente que tinha e eram curados. Acontecendo que uma mulher tinha câncer, e ela assim, ela falou assim, cara, eu sou uma fábrica de remédio, tem um remédio todo dia, tal, meu pulmão é fraco. Eles oraram por ela, imediatamente ela foi curada, nunca mais precisou de um remédio, nem passaram um médico. Então assim, coisas extraordinárias aconteceram nessa O'Brien. Aí o que acontece? Quando o William Seymour fica sabendo, como não tinha mais espaço para tanta gente, aconteceu essa coisa de cair, eles precisavam alugar um outro ponto. E aí eles foram procurar um outro ponto. Eles acharam um ponto, só que o que atrapalhava eles? A questão financeira. Como nós vamos alugar outro ponto? Como nós vamos pagar? Aí é muito louco o que acontece. O William Seymour começa a orar e pedir direção para Deus. Aí Deus fala bem assim, entra num bonde, assim, quando terminar o culto, você vai entrar num bonde e você vai ir para Pasadena, um outro bairro lá. Você vai ir para aquele lugar. Aí ele falou assim, cara, se ele obedecesse aquilo, o que acontecia? Tinha uma lei nos Estados Unidos, que ao anoitecer, nenhum negro poderia andar em Pasadena, naquele bairro. Aí nós sempre tinha duas escolhas, eu obedeço a Deus e descumpro a lei dos homens, ou eu não obedeço a Deus e cumpro a lei dos homens. Aí o que ele fez? Claro que ele foi. Ele pega o bonde, ele sai. No que ele sai, Deus direciona ele para um apartamento. Quem está nesse apartamento? Nesse apartamento está a irmã Carney, que é outra irmã importante. Ela tinha acabado de chegar cedo em Pasadena, e ela tinha reunido um grupo. Eles tinham um grupo. E o que eles faziam? Eles oravam por avivamento. E naquela noite, eles estavam orando para que Deus liberasse avivamento sobre eles. Aí você imagina só, eles estão orando ali para que Deus envie avivamento, 10h30 da noite, chega um negão batendo na porta. Quando elas abrem, elas se assustam, imagina, cara, ele era cego de um olho, com cicatrizes no rosto, cara, bateu na porta, ela falou assim, o que eu posso ajudar? Aí o William Seymour falou assim, vocês têm orado por avivamento e eu sou o homem que prega sobre avivamento. E ele entra naquela reunião, quando ele entra naquela reunião na casa delas, assim, Deus vem no lugar, eles são tocados por Deus, o William Seymour prega, elas dão uma oferta para ele. E essa oferta foi mais que suficiente para ele alugar o galpão da Rua Azusa, número 312, Los Angeles, Califórnia, onde aconteceu o avivamento. Essas mulheres imediatamente vão seguir ele também, vão ajudar. Qual era o lugar que ele pega lá? Era um lugar que era uma igreja metodista, essa igreja tinha fechado, aí era uma estrebaria de animais, um estábulo de animais. Então assim, um lugar totalmente simples. E é curioso, né? Que Deus escolheu se revelar novamente num lugar simples, cheirando animal, né? Assim como Jesus nasce. Uma manjedoura, e Jesus resolveu se manifestar o quê? Lá em Pasadena, num galpão velho. Naquele lugar, eles vão alugar aquele lugar daí, e assim, as pessoas falam, os relatos históricos falam assim, que de 1906 a 1909, o endereço de Deus na Terra era Rua Azusa 312, Los Angeles. Assim, o que acontece naquele lugar é extraordinário. Eles alugam aquele lugar, eles começam as reuniões, e assim, o que acontecia naquele lugar? Então era muito simples o lugar. Era simples, mas era grande. Então assim, pôde acomodar muita gente. O William Seymour, quando ele começa a pregar, ele faz uma coisa que é engraçada. Ele tem umas caixas de madeira. Ele fazia o quê? Ele sentava no púlpito e colocava a caixa de madeira na cabeça. Ele colocava a cabeça entre as caixas da madeira. E ficava lá. Às vezes 10 minutos, às vezes 1 hora. Enquanto o Espírito Santo não falasse, ele não saía da caixa. Ele não tirava a caixa da cabeça. Aí eles contam que a caixa, ao redor da caixa, cara, quando o William Seymour colocava, você via brilho, cara, na glória de Deus. E aí quando ele tirava a caixa, aí Deus começava a fluir de maneira sobrenatural. E assim, às vezes pode falar, cara, imagina que isso aconteceu. Imagina só se você fizesse, Deus fala assim, ó, vai lá, gente, põe a caixa na cabeça. Já chega no culto, lá tá o pastor volta a caixa na cabeça. Cara, o que você acha que isso aconteceu? O que você acha que isso aconteceu? Assustou. E o que aconteceu? Crítica, cara. Cara, a galera começou a maiar o William Seymour. Mas assim, aí o Frank Barton brinca, que o Frank Barton escrevia. Ele foi muito importante no momento que ele começou a escrever muitas coisas. Aí ele falou assim, cara, me deram assim, publicidade gratuita, porque começaram a falar. Só que as pessoas começaram a ir no local. Então sempre ele colocava a caixa e liberava. Os cultos na Rua Azusa, eles duravam assim, às vezes 10, 12 horas ininterruptas, às vezes o dia inteiro. Cara, foi durante 3 anos e meio, foi algo glorioso o que aconteceu. E algo interessante, como que eram os cultos lá? Tipo assim, hoje vai ser o Viola que vai pregar, vai ser o Rafa, vai ser o Jack. Não tinha isso. Ali todos tinham oportunidade de falar, era testemunho, era canções, começava a cantar e Deus fluía. Só que tinha uma coisa, se alguém fosse testemunhar, vamos dizer assim, a gente sabe, né? Abre espaço para testemunhar na igreja.
Cara, vai ter uns irmãos na carne que vai lá falar, vai ter nego que vai querer se aparecer. Quando alguém fazia isso na Rua Azusa, era imediatamente envergonhado e compelido pelo Espírito Santo. A presença de Deus era tão palpável naquele lugar que se alguém subisse na carne lá, era envergonhado e saía correndo do púlpito. Conta essa história que tinha uma irmã chamada, eles chamam ela de Mãe Jones. Uma vez um cara subiu lá, não era guiado pelo Espírito Santo. Ela foi rapidamente e silenciosamente, foi até a plataforma e começou a encarar o homem. E ela falou bem assim: você não está vendo que você não tem unção para pregar? E imediatamente o cara saiu. E sempre assim, na Rua Azul, assim, aquela irmã ficava em pé, o pregador já sabia, cara, você tem unção. Então ela ficou muito conhecida por isso. Porque assim, na Rua Azusa, a glória de Deus era perceptível no lugar. Então não tinha espaço para, o cara queria se aparecer, eu queria alguma coisa na carne. Então era muito forte. Certa vez, eles estavam num culto na Rua Azusa e as pessoas chamaram bombeiro. Por quê? Porque na cidade eles viam uma fumaça subindo e fogo vindo. Então as pessoas lá de fora olhavam, chamaram o bombeiro. Quando chegou o bombeiro, daí a irmã Carne fala assim: quem saiu foi o John Lake. Depois a gente vai falar um pouco do John Lake, quem foi John Lake, né? Aí eles saíram e falaram assim: não, tá, explicaram. Cara, e as pessoas vinham. E ela falou bem assim, que todos os dias os cultos lá, a presença era muito forte. Mas quando eles começavam a ver, cara, essa coluna de fogo como se estivesse lá no lugar, eles falavam que aí a presença de Deus era mais intensa ainda. Então assim, era algo que a cidade via. Você já imaginou, cara? Alguém já teve uma reunião aqui, chamaram o bombeiro, cara? A gente tem fogo aí, tá fumaça aí. Tamanha era a glória de Deus na Rua Azusa. E assim, a presença de Deus era tão poderosa que assim, a cerca de quarteirões, tipo assim, cara, cada um dá uma dimensão de distância. Mas eu vi num livro até que não sabe até 10 quilômetros. As pessoas sentiam a presença de Deus. Outros falam que alguns quarteirões, 10 quarteirões, mas pessoas nos quarteirões, ninguém entregava um panfleto, ninguém falava nada, as pessoas caíam no chão se arrependendo dos seus pecados. Umas eram batizadas em línguas. O Wagner Bartman conta que eles corriam até a linha do trem, a estação do trem, as pessoas desciam lá, vinham de todas as nações, vinham. Quando elas vinham, cara, as pessoas já caíam arrependidas, já chorando. Cara, a presença de Deus era muito forte na Rua Azusa. Assim, a nuvem da Shekinah realmente estava na Rua Azusa. Teve um homem que falou bem assim: eu preferia viver 6 meses nessa época do que 50 anos numa vida medíocre. Por quê? Porque naquele lugar o céu estava habitando na Rua Azusa. Então assim, foi algo extraordinário. Aí o John Lake, que é um dos homens que participavam dessa reunião, só para você ter ideia, o John Lake era alguém que seguia o Charles Parham. Aí o Charles Parham falou assim: John Lake, faz o seguinte, cara, vai lá, cara, capta o máximo de unção que você conseguir, porque olha só o William Seymour que ele está carregando. O John Lake vai lá, participa, e o John Lake fala bem assim: eu nunca vi um homem tão cheio de Deus quanto o William Seymour. E aí Deus falou assim: ore por cura. Liberou sobre o John Lake lá para ele orar por cura. Aí ele vai para a África do Sul, tá tendo uma peste bubônica lá. E ele fala assim: podem me colocar com o vírus da peste bubônica, pode colocar e fiquem vendo no microscópio, como chama? Vocês vão ver o que acontece. Quando eles colocavam, viam que entrar, cara, esse cara vai morrer, porque matava as pessoas. Eles viam que o vírus morria. Ele começou a orar, as pessoas eram curadas. O John Lake vai ser alguém, a gente vai falar dele lá na frente, a gente vai falar dele, só um outro movimento de cura. Mas o John Lake, ele vai na África do Sul e o governo da África do Sul dá uma placa para ele, o homem que parou a peste bubônica na África. Só para você ter ideia de quem saiu da Rua Azusa. Era extraordinário o que acontecia na Rua Azusa. Só para a gente contar mais histórias da Rua Azusa. Os irmãos da Rua Azusa, tipo assim, igual plantar, plantio. Se a gente soubesse, na lavoura lá do Jetson, tem inseto. Os irmãos iam lá e começavam a orar. Porque eles oravam, toda a praga cessava na plantação. E assim, ficava, os mosquitos ou praga ficava à distância. Você via assim, eles não conseguiam entrar nas plantações dos irmãos. Tamanho da presença de Deus no lugar. Assim, cada membro da Rua Azusa, eles andavam com vidrinho de óleo. E eles saíam orando por todo mundo e a galera sendo curada. Ou seja, assim, na Rua Azusa, todos os caras que estavam participando eram curados, eram tocados. Eu peguei várias histórias assim, de avivamento, das histórias que aconteceu na Rua Azusa. Até eu indico, cara, tem um livro que é fantástico. Esse livro, assim, se você quiser ler, cara, na Rua Azusa, você fica doido. Eu nem coloquei todas as histórias do livro, porque são muitos, assim. Esse livro aqui, ó. Cara, se você ler esse livro aqui, você vai ver as histórias inéditas da Rua Azusa. O cara que escreveu o livro, Tommy Wade, ele foi alguém que Deus levantou ele para contar as histórias inéditas da Rua Azusa. Então ele conhece o pessoal velhinho que participou da história da Rua Azusa e ele começa a narrar as histórias deles. Então assim, cara, é fascinante esse livro, vale muito a pena comprar e ler. Uma dessas histórias, ele pergunta para a irmã Carne, que é uma dessas irmãs, né? Qual foi o maior milagre que você viu? Ela falou assim,
Um dos milagres que eu vi, que foi muito legal, é que um dia uma mulher entrou na igreja. Uma mulher entrou na reunião e ela entrou assim, segurando aqui a orelha aqui com um negócio, com um pano assim, ensanguentado. Ela falou assim que ela tinha pego o marido dela traindo ela. No que ela pegou o marido dela traindo ela foi brigar com a mulher. Na briga com a mulher arrancou a orelha dela. E chegou a arrancar mesmo. E ela não levou, e assim, tava sem orelha, a mulher tava sem orelha lá. Tudo sangrando e chorando de dor. Aí ela falou que ela estendeu as mãos sobre ela e começou a orar. No que ela começou a orar, ela viu nascer uma nova orelha na mulher. E a mulher foi curada e sem dor. Assim, o nível que era na Rua Azusa. Outra, ela conta assim que as pessoas pegavam a galera do hospital, levavam de maca lá na Rua Azusa e as pessoas eram curadas. Assim, o que aconteceu na Rua Azusa assim, foi algo extraordinário. Essa irmã Carmen, ela orava muito por cadeirante, que estava cadeira de roda. E o que ela fazia? Ela tinha uma estratégia, que ela pegava, ela tinha que levantar os pezinhos da cadeira de roda. Por quê? Porque isso era um ato de fé que a pessoa ia andar. Então quando ela fazia isso, falaram que teve vezes que ela nem chegou a orar, ela levantava, as pessoas eram curadas. Então assim, exercitou muita fé. Ela fala assim que ela era usada por dia, de 2 a 3 vezes por dia, quando ela ia nas reuniões da Rua Azusa, para curar pessoas. Cara, você imaginou, 2 vezes 3 por dia. Ela ia 4 vezes por semana nas reuniões. De 2 a 3 vezes por dia, cara, era no mínimo uns 8 milagres por semana, durante 3 anos e meio. Você imaginou? Que isso? Parece assim, de verdade, parece que é mentira até. Mas é surreal isso aí, né? Do que acontecia. E eles contam que o William Seymour, ele sempre se retirava e ficava num quarto em cima. Ele ficava 7 horas por dia orando. Daí ele dormia, comia. Quando ele descia na reunião, ela falou assim, ó, a reunião já não precisava dele, entendeu? Você não precisava que ele tivesse presente, as pessoas já eram curadas. Agora, quando ele descia, ela falou assim, quando ele descia, os milagres eram ainda maiores. Ela falou que o financeiro chegava ao ponto que as pessoas estavam de cadeira de roda e maca, e falou assim, ó, todos vocês estão de cadeira de rodas e maca, sejam curados agora em nome de Jesus. Todos eles eram curados. Ou seja, era uma coisa que acontecia de maneira sobrenatural. O William Seymour também, ele não aceitava a segregação racial. Se ele chegasse num lugar que via assim, ó, 20, porque naquela época tinha esse problema de negro e branco, né? Se ele visse assim, 20 pessoas brancas sentadas juntas, ele separava, assim, pode um negro ali e tal, ele não aceitava isso de jeito nenhum. Foi alguém assim que, nessa parte também, foi muito importante para os direitos, por exemplo, da segregação racial, na questão até das mulheres, porque as mulheres, elas testemunhavam no culto, cantavam louvores a Deus, foi muito interessante, né? E assim, sempre o desejo de vencer é o quê? Que esse avivamento da Rua Azusa, ele toque o mundo e as nações. Então a galera, foi muita gente. Essa irmã que eu falei, sabe a Júlia lá que foi lá atrás, lá, que fechou o cadeado? Quando ela ouviu falar depois do Lancemo, ela foi e participou da Rua Azusa. Deus toca ela e ela virou uma missionária nas nações também. Ou seja, e o Lancemo tinha uma coisa que era muito legal nele. Ele não falava mal de ninguém. Cara, quando ele tem problema, ele nunca falava mal de ninguém. Então era alguém assim, que de jeito nenhum, alguém podia contra ele, ele não falava mal da pessoa. Ele era um cara muito polido e muito legal. E assim, se você tocasse no Lancemo, olha que louco isso. Você tava um choque em você. A irmã Carmen conta que quando ela tocou a primeira vez no Lancemo, ela quase desmaiou de choque. Tamanha a presença de Deus nele. Eles contam que a esposa do William Seymour, diversas vezes ela teve que dormir no sofá, porque ela não conseguia dormir na cama com ele, porque quando ela deitava na cama ela sentia eletricidade, que era tamanha a presença e a glória de Deus na vida do William Seymour. Então foi alguém assim, carregou a glória de Deus. E a adoração também, música na Rua Azusa foi muito forte. A adoração, as ações, começavam a adorar a Deus era maneira sobrenatural. Teve um homem que ele trouxe um piano, Sinus, o nome dele. Ele trouxe um piano lá na Rua Azusa para liderar o louvor. Ele fala que quando ele sentava para tocar, ele falava, cara, meus dedos começavam a mexer assim, ele nem sentia. E ele falou, parecia que tinha 1000 pianos tocando juntos. Cara, o que acontecia? Cara, era anjo, era o céu. Então assim, de verdade, eles encontraram o céu na terra, literalmente. Aí ele falou assim, cara, parecia 1000 pianos tocando juntos. E som, assim, as músicas, as canções, eles não usavam instrumentos, o pessoal começava com os coros, adoração, cântico espontâneo, então foi muito doido. E eles contam que teve uma certa vez um senhor, o senhor tinha tido, acho que artrite reumatoide, que ele não conseguia mais tocar, e ele tocava numa igreja lá em Hollywood. Tem um ator tal de Roy Rogers, eu não sei quem é, acho, mas é bem antigo, acho, né? Esse cara fazia parte dessa igreja também, que ele tocava. Ele falou assim, e ele chega para esses sinos e fala assim, cara, meu maior sonho era poder voltar a tocar piano, mas eu tenho artrite reumatoide, não tem como. Aí ele falou assim, senta aqui agora. Ele sentou, pode começar a tocar.
Em nome de Jesus, o cara começa a tocar e nunca mais parou. Ele volta para a igreja dele, volta para o serviço dele, ele começa a tocar de novo. Ou seja, na Rua Azusa, assim, milagre era a rodo. Tem um homem que chega lá uma vez que o câncer tinha comido a bochecha dele. Você conseguia ver, ele tinha mais dente aqui e o câncer tinha comido a bochecha dele. Aí, quando eles vão orar por ele, Deus restaura os dentes dele, restaura a bochecha inteira. Você imaginou isso aí? Está no lugar, a pessoa está... E outra, hoje ainda a gente tem a medicina muito mais avançada. Agora, naquela época, o câncer vinha destruir tudo a pessoa mesmo. E ali eles oravam e era restaurado. Teve um menino que tinha tido hemorragia cerebral e ele não podia entender. Como se fosse um louco, assim. A família leva para orar. E aí esse irmãozinho ele fala assim, cara, o irmão, acho que é o irmão Cristo, ele era bem tímido. Eu falei assim, pode orar. Aí a família, eu comecei a orar, a família falou assim, não entende o que você fala. Eu falei assim, saiam daqui. Não quero incrédulo aqui. E ele começou a orar e falou assim, ó, eu sei, não importa o que as pessoas falem e que Satanás prendeu você, eu digo para você, seja liberto agora. Aquele menino, ele começa a voltar, só que ele não andava, ele não tinha aprendido mais, ele tinha esquecido como é que andava por causa da hemorragia cerebral. Aí ele falou assim, espere só um pouquinho, que ele não sabe como andar, ajudem só a levantar. Quando levanta, 20 minutos depois, aquele menino estava saltando, correndo e dançando na Rua Azusa. Então isso aí assim, cara, dança, celebração, adoração na Rua Azusa era extraordinário o que acontecia, né? E aí, uma mulher também chegou, conta várias histórias assim, porque eu acho muito interessante. Teve uma mulher que chegou uma vez na Rua Azusa, ela tinha duas filhas, e ela chegou segurando a mão das filhas, e com a outra mão ela segurava um tumor na cabeça. O tumor dela era do tamanho de uma... no livro fala assim, era o tamanho de metade de uma bola de basquete. Imagina, só que o tumor, ela tinha que segurar com a mão o tumor. Aí quando eles vão orar por ela, eles oram por ela e colocam um pano, oram por ela. De repente, quando eles começam a ver, a mulher começa a perder a dor. Daqui a pouco o tumor vai diminuindo. 20 minutos depois, a mulher não tinha mais nada. Totalmente restaurado. Ou seja, o que eles viram assim na Rua Azusa, eles consideram que era algo assim, extraordinário. E depois essa mulher, ela é usada no ministério para socorro de pobres e necessitados. Eles contam que a glória de Deus entrava no lugar que era como se fosse uma nuvem, era como se fosse uma fumaça brilhante. E eles falam assim, cara, era palpável no lugar. Você conseguia encher os seus pulmões daquela nuvem. A única coisa que você conseguia é capturar ela. Tinha uns que pegaram garrafa, tá capturado, não tinha como. E era uma glória. E eles falam assim, que o William Seymour até brincava às vezes, com os pés dele, brincava com a nuvem espessa que entrava no lugar. Eu disse, imagina isso, que doido, né? Tinha um rapaz que é o Riggs, o nome dele. Ele tinha 12 anos de idade quando ele foi pra Rua Azusa, com os pais dele. Aí quando eu cheguei na Rua Azusa, cara, sabe, a diversão dos meus amigos era ficar na rua, ninguém queria ir para a igreja. Eu ansiava para ir na igreja, porque a minha diversão era orar e libertar as pessoas. Ele orava, as pessoas eram curadas e libertas. Ele falou assim, aí depois a gente ia pro fundo da igreja, ficava brincando de manhã, esconde-esconde na nuvem espessa da glória de Deus. Então imagine, cara, o nível das crianças brincarem de esconde-esconde na nuvem da glória de Deus, e a glória de Deus palpável no lugar. Assim, teve uma vez, que olha que interessante que aconteceu isso aqui, entrou um homem bêbado, era um morador de rua, cheirando mal. Aí o cara foi orar por ele. No que orou por ele, ele falou assim, cara, esse cara é cego. Ele foi curado da bebedice e era cego. Orou por ele, ele ficou são e começou a enxergar, e passou a enxergar. E esse homem se torna um pregador de avivamento nos Estados Unidos. Depois daquele dia. Ou seja, os caras eram tocados, eram enviados, foi algo glorioso. Uma vez levaram um grupo de idosos. Imagina só, a mesma coisa pegar o asilo. Sabe agora o Brasil? Imagina o Brasil, todo mundo aí. Cara, levaram o pessoal, um grupo de idosos que tinha problema. Eles oraram, sejam curados. Todos eles foram curados das dores deles. Você imagina o nível que chegou na Rua Azusa. E assim, uma menina também que ela tinha sido queimada, isso é bem legal, né? Ela tinha sido queimada e ela estava pedindo para morrer, ela não aguentava mais. Eles contam que era possível ver os ossos dela, também foi a queimadura que ela teve. Aí eles oraram e cobriram ela e foi nascendo carne. Eles orando e ia nascendo carne. E em 2 horas ela estava plenamente restaurada. E assim, esse avivamento, várias outras histórias. Teve um rapaz que era uma criança e ela tinha problema na face, feio, mano, muito feio. E ele tinha problema com a face, assim, aí eles vão orar por ele. Porque eles oram por ele, aquele menino é restaurado, eles botam um pano, eles oram. Quando eles tiram, o bebê está totalmente restaurado. Esse homem foi um dos atores de Hollywood. Depois eu vejo o nome certinho dele. Ele foi um dos atores de Hollywood. Cara, o nível que eles chegaram assim de glória de Deus era assim. Quem era mais tímido, esse cara era muito tímido. Então eu não ia orar pelas pessoas, as pessoas vinham para mim orar. As pessoas vinham, ora por mim, eu queria ser curado. Cheguei a orar, elas eram curadas. Sim, daí pergunta, quantos? Eu curava de 3 a 4 por semana. O cara que era tímido. Porque quem não era tímido, curava de 3 a 4 por dia, né? Ele era tímido, era 3 a 4 por semana, durante 3 anos e meio. Ou seja, foi algo assim glorioso. E a Rua Azusa tocou o mundo, tocou as nações.
Hoje, quando a gente fala, puxa, pentecostal, Espírito Santo vindo, foi a Azusa que, assim, claro que ela nasceu no berço de Gales, mas ela tomou forma, assim, e poder de influência foi na Rua Azusa, até difundindo para o mundo inteiro. Várias, assim, uma igreja que surgiu da Rua Azusa foi a Igreja Assembleia de Deus. Teve 2 suecos, missionários, que eles saem da Rua Azusa, eles recebem uma palavra na Rua Azusa. Eles sabem assim, Deus vai enviar vocês Pará, para um lugar chamado Pará. Eles vão estudar e falar assim, mas Pará fica no Brasil, Belém do Pará, e ali eles fundam a Igreja Assembleia de Deus. Então, assim, o que, cara, de dívida histórica que a gente tem com a Rua Azusa, é assim, é gigantesca a nossa dívida com a Rua Azusa. O quanto foi tocado. A Amy Simple, MC Ferguson, quem sabe quem é essa mulher? O Jetson sabe, tem até uma bandeira dela. Vou dar uma live. Essa mulher é fundadora da Igreja Quadrangular. Ela também foi influenciada e foi muito abençoada pelo movimento da Rua Azusa. Você for ver assim, os Estados Unidos foi tocado por esse movimento da Rua Azusa. O que aconteceu na Rua Azusa foi algo poderoso, impactou. John Lake nas missões de cura. Então, assim, o que Deus fez lá foi sobrenatural. E sempre tendo esse homem, William Seymour, como a referência da Rua Azusa. Aí a pergunta, claro, que a gente sempre vai perguntar, quantos anos durou? 3 anos e meio durou esse avivamento lá. Por que durou mais que Gales? Eu acho que durou mais Gales porque eles, assim, eu acho que eles foram mais, tinham mais pessoas, acho que eram mais velhos um pouco, tinham mais pessoas mais capacitadas talvez. E também já tinha tido o exemplo de Gales, né? Sim. Oi? E assim, foi muito importante ali. Eu acho que durou bastante tempo por causa da maturidade do William Seymour, porque o William Seymour não era tão novo, né? O Evan Roberts tinha 26 anos, o William Seymour tinha... Ele vai ter... Nasceu em... Eu falei até atrás, deixa eu ver quantos anos ele tinha. Acho que nasceu em 1870. Ele tinha já seus 36 anos. Então alguém assim, que ele não era mais maduro. E assim, ele teve intercessores, o Frank Bartman, essas mulheres. Então foi algo assim, foi um pouco mais, como que eu posso dizer? Estruturado. E embora também teve seus problemas. E seu problema assim, até problemas bem fortes, porque acabou a venda da Rua Azusa. E assim, eles também tinham... Assim, o William Seymour não tinha tanto problema quanto o Evan Roberts. O Evan Roberts teve muito problema com depressão, não conseguiu lidar com as crises emocionais dele. Então foi bem complicado nessa situação. Já o William Seymour, por ser um lugar mais maduro, tinha mais pessoas, fundamentado numa escola e tal, ele foi mais fundamentado do que o avivamento de Gales. E aí por que acabou o avivamento da Rua Azusa? O que aconteceu muito ali? Quando o William Seymour ele sempre botava caixa na cabeça e ele não estava nem aí porque falava. O Frank Bartman escreve no livro dele uma coisa muito interessante. Quando o avivamento vinha, nós não precisamos nos preocupar com o de fora. Porque, cara, uma coisa, a gente falou isso, acho que quando eu estava falando com Romanos ou Efésios, acho que Efésios. Nosso problema não é fora, porque as trevas não podem contra a luz. As portas da igreja, o inferno não prevalece contra as portas da igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não é o contrário. Nosso temor não é de fora, nosso temor é dentro. Esse é o problema, o que pode nos matar é dentro. Então isso, o Frank Bartman falava isso. E aí o que aconteceu? O William Seymour, ele cedeu às pressões. E a irmã Carmen, o pessoal da história da Neto, eles falam isso. Todos eles falam isso. O avivamento começou a parar quando o William Seymour parou de colocar a cabeça na caixa. Olha que doido isso. Quando ele parou de colocar aquilo, foi como se ele tivesse cedido às pressões. Ele preferiu ceder às pressões do mundo do que continuar assim, naquele momento. Porque imagina quanto era ridicularizado. Os caras tiraram um sarro dele sempre. Ele sofreu muita pressão. Todos os aviamentos vão ter muita pressão no sentido de críticas, né? Mas como começou essa ideia da caixa? Ele, por causa do Espírito Santo, para ele ouvir o Espírito Santo, porque ele queria ficar ali focado. Então ele começou a colocar a cabeça ali e ali esperava. Enquanto o Espírito Santo não falasse, ele não tirava a cabeça da caixa. Agora uma coisa aqui interessante. Cara, então vamos começar a pegar uma gema. Chega domingo agora, tomar a cabeça da caixa. Imagina cada um com a sua, né? Mas assim, é interessante que foi uma coisa assim, muito específica dele, pra ele ali, mas era no sentido assim, de esperar o Senhor, que o Senhor falasse, ele ia liberar. Agora, quando ele para com isso, a irmã Carne ela fala, o outro irmão, acho que o Ismael, fala assim, cara, quando ele parou de colocar a cabeça na caixa, o avivamento começou a acabar. Porque aí, mas não é questão da caixa,
é a questão de eu começar a me preocupar com o que os outros estão pensando. Porque tem uma coisa que vai acontecer no avivamento, querido, são coisas estranhas, que talvez a nossa doutrina seja difícil de explicar. Tipo, Toronto, unção do riso. Os caras imitar animal. E aí? Pode ter excesso? Pode ter, cara. Isso não tem como a gente falar que não pode ter, claro que vai ter. E esse é o problema, a gente tem que saber discernir as coisas, mas nunca limitar o Espírito Santo, sempre identificar, cara, eu acho que uma coisa assim que é principal, discernimento espiritual, e está fundamentado sobre os apóstolos e profetas, no sentido assim, de ter um fundamento apostólico, uma direção profética, para que isso não acabe. E isso faltou na Rua Azusa. Quando ele faz isso, teoricamente ele está cedendo, mas teve mais coisas que aconteceu também, provavelmente acabar. Uma vez o William Seymour coloca uma placa lá na Rua Azusa, a placa Missão de Fé Apostólica. Era o mesmo nome do ministério do irmão Carne. Quando ele coloca aquela placa, o Frank Bartman, ele sai, porque ele não queria isso. Ele não queria institucionalizar o que Deus estava fazendo. Assim, é uma coisa interessante, perigosa, porque eles acreditavam que Jesus estava vindo muito próximo, então eles não queriam institucionalizar, fazer uma igreja, fazer uma nova denominação. Quando ele coloca aquela placa, ele começa a ter muito problema, porque todo mundo começou a falar o quê? Tudo que ele quer é fazer uma nova denominação. E aí ele começou a ter divergências dentro da Rua Azusa, e muitos grupos começaram, porque antes, querido, todo mundo, sabe o que aconteceu quando a Rua Azusa começou? As pessoas fechavam, os deles iam para a Rua Azusa. Então que era algo assim que Deus estava fazendo. Quando ele colocou uma placa, ali começou os seus problemas também. Muita pressão e muita divisão interna. Outra coisa que aconteceu também é que começou, isso é um perigo. Muita gente começou a falar que eram manifestações carnais. Porque, verdade, no ambiente que a gente está de adoração, de exaltação ao Senhor, vai ter movimento, vai ter manifestação carnal? Vai ter, não tem como. Assim, é meio que assim, meio natural acontecer isso. Só que até onde isso a gente vai ter que ter maturidade para essas coisas, entender, discernir essas coisas. E ali o William Seymour ficou meio que assustado quando começou essas acusações. E aí ele faz o seguinte: ele manda chamar o Charles Parham, aquele cara, para vir. Quando o Charles Parham vem, ele não soube lidar com isso também. E ao invés dele ser um pai, de orientar, ele quis ser um ditador. Ele quis começar a dar regra, começar a fazer um monte de coisa. Então ele veio, em vez dele... Igual, tem alguns que descem a lenha nesse Charles Parham. Mas descem não, tem uns caras assim nos livros. Outros já não. Mas assim, o que aconteceu? Ele traz e começa a falar, não, tem isso aqui que não é de Deus, isso aqui, começou a estabelecer, sabe, aquela coisa de colocar o que é, o que não é e tal. E aí isso vai ter um perigo muito grande. E o Charles Parham começou a ser um ditador, em vez de ser um pai, porque ele chamou, o William Seymour chama ele, cara, eu quero que você venha para que você pastoreie esse avivamento. Tipo assim, o William Seymour foi humilde até, assim, cara, nos ajude nisso. Só que quando ele veio, cara, ele foi meio que um ditador. Aí nisso o William Seymour fechou as portas para ele e falou assim, não, você não prega mais aqui. Isso foi um grande problema que teve. Aí, mesmo assim, o William Seymour não aceitava que ninguém falasse mal. Não podia falar mal dele. Aí teve um problema também doutrinário. Qual que era a doutrina do William Seymour? O William Seymour acreditava bem assim, que após a salvação, tipo assim, se foi salvo, você vai ver a santidade da sua vida inteira. Se você pecar, você perde a sua salvação. E isso trouxe muito problema para a igreja, porque levou eles para um lado de legalismo, de obras. Aí, o que acontece? Em 13 de maio de 1908, logo em seguida, mais para frente, o William Seymour vai para Chicago e deixa dois jovens, o Darham e mais um rapaz, para tomar conta da igreja. William Durham, o nome do cara. E ele começou a pregar, cara, sobre, não, calma, a graça de Deus vai te habilitar, você vai começar a viver uma vida de santidade, mas não é assim, você pecar, você perdeu sua salvação. Ele começou a pregar sobre isso, sobre não perca de salvação. Eles tiveram um conflito doutrinário, e quando eles tiveram esse conflito doutrinário, o William Seymour fechou a igreja para ele, falou assim, não, então não dá mais. E ele, quando o Durham começa, a Rua Azusa está começando a decadência já, está começando a sair gente. E quando o Durham começa a pregar e trazendo essa palavra de equilíbrio entre lei e graça, sabe a questão da graça de Deus, tipo assim, não é que você pecasse e perdeu a salvação, não, é um processo de santificação. Quando ele começou a pregar isso, as pessoas começaram a voltar para a Rua Azusa. E alguns dizem que é como se fosse assim, eles chamam assim, como se fosse o segundo aguaceiro da chuva tardia. Tipo assim, como se Deus começasse a liberar de novo. Daí avisaram o William Seymour. Aí ele volta de Chicago e ele repreende ele, e eles brigam doutrinariamente, não conseguem se acertar. E aí o Durham sai, começa uma outra missão,
E as pessoas saem e vão tudo para a missão dele também. Fica poucas pessoas na Rua Azusa. Mas isso foi depois, foi em 1909 e 1910. Antes, em 13 de maio, esse é o grande golpe assim, na Rua Azusa foi esse. Em 13 de maio de 1908, o William Seymour resolve se casar. E ele se casa com a Jane Evans Moore, uma moça muito bonita e talentosíssima na música, o que Deus tinha liberado sobre ela. Quando ele casa, algumas pessoas se colocaram contra o William Seymour. Algumas pessoas achavam que era uma desonra a Jesus ele ter se casado. Que assim, Jesus estava voltando, não era para casar. O pessoal, assim, na Rua Azusa teve muita pessoa ignorante, assim, no sentido... Aí, a secretária dele, o William Seymour, ele tinha um editorial, como se fosse uma revista. Mais de 50 mil assinantes no mundo inteiro. Quando a secretária, o William Seymour casou, a secretária ficou sabendo, ela resolveu sair. E ela saiu e levou a lista inteira dos assinantes. Alguns dizem, ela falou assim que ela não concordava, mas alguns acham que ela estava com ciúmes do William Seymour. E ela levou 50 mil assinantes na revista. Aí o que ela fez? Ela foi para Portland, ela chega lá, acho que assim fala, né? Portland, Portland. Aí ela leva esse pessoal e ela começa a publicar a revista. Quando ela começa a publicar a revista, ela fala assim, o endereço mudou. Novo endereço, Portland. Aí o que aconteceu? As pessoas que ouviram falar da Rua Azusa acharam que acabou o avivamento da Rua Azusa. E ninguém mais, quem mandava só para Portland. Começou a acabar, o William Seymour perdeu tudo. Perdeu o recurso, perdeu as pessoas e a divulgação que eles tinham. Então, todo mundo começou a achar que tinha acabado o avivamento da Rua Azusa e mudado de lugar. No outro mês já não tinha nem publicação mais dele. Aí ele tentou ir para lá, atrás, para conseguir de volta, ele nunca mais conseguiu. Essa lista, a perca disso aí foi algo muito significativo para o fim do avivamento. Que a partir dali eles não tinham mais esse canal com as pessoas, ninguém mais sabia. E aí todo mundo começou a achar, acabou o avivamento. Aí, tivesse jogado na nuvem. O pior é que, assim, foi uma questão muito séria. Assim, se você for ver até muito livro, vai falar assim, cara, esse foi o grande golpe da Rua Azusa. Quando eles perderam isso aí, que era o canal deles, aí começou, todo mundo sabe aquela coisa? Acabou, tal, não sei o quê. Aí acontece essa outra questão que eu contei antes, né, que era depois, a questão desse rapaz, que em 1909, 1910, já começa a diminuir as pessoas, por causa de 1908 a pessoa começa a sair, começa a diminuir as pessoas drasticamente, aí o William Seymour vai para Chicago, deixa esses dois, aí tem esse conflito doutrinário, e eles não conseguiram se resolver nesse conflito doutrinário, e eles acabam rachando e dividindo. Aí o que acontece também, que o William Seymour dele começa a mudar as reuniões para uma vez por semana, porque não tinha mais gente, e aí foi acabando. Tudo que aconteceu foi acabando aos tempos. E também outra coisa que aconteceu, que eu acho que talvez uma coisa que foi Deus proporcionou. Muita gente começou a reduzir o que Deus estava fazendo com questão política de luta contra o racismo. E isso foi um problema. Então as pessoas, em vez de estar focadas no mover de Deus, estavam focadas no quê? Na segregação racial. Olha como está sendo tratado. E Deus não divide a glória dele com ninguém. E é uma coisa que é importante de entender. Cara, tudo isso foi importante, sim, só que isso nunca vai poder ser elevado para a glória de Deus. A gente não pode fazer do avivamento uma questão política. Não que William Seymour fez isso, mas as pessoas fizeram. E Deus nunca vai dividir. Quando começa isso, Deus tira a sua glória. Por isso nós nunca vamos poder fazer do avivamento uma plataforma política. Por quê? Porque Deus nunca vai... Sabe, uma questão... Não, querido. Glória a Deus é glória de Deus. Não é para assuntos. Na hora que você um assunto político de discussão de humano, Deus imediatamente sai daquele lugar. E aí, nisso, o William Seymour começa a reduzir as suas reuniões e nisso vai acabando o avivamento da Rua Azusa. Porque... É nesse avivamento que a gente ainda vai viver, que ele vai ser extremamente glorioso e perigoso. Você sempre fala que é para tomar muito cuidado, porque a gente tem que estar alinhado. Não, sim, por quê? Porque o avivamento nesses a gente vê, você relatando aí, que teve seus perigos. Né? Não, e assim, querendo ou não, o juízo de Deus vem. Em todo avivamento vai trazer isso. Ou arrepende, ou o juízo de Deus vem. Tanto que, se você for ver em Los Angeles, acontece um terremoto também na cidade. E esse terremoto fez com que as pessoas se alarmassem e voltassem para Deus. Foi tudo assim, uma consequência que aconteceram e Deus foi agindo e operando. O que nós temos nesse avivamento que vai ter agora, não é um avivamento que vai parar, é um avivamento que vai perdurar até a volta de Jesus. Seria o último avivamento, né? A última onda que Deus liberaria. Só que, quanto maior o grau de glória, maior o grau de
santificação nós vamos precisar ter. Porque imagina, na Rua Azul eles tinham que fugir, o cara que estava pregando sem unção tinha que fugir dali. Da choque, da mulher. Por causa da glória. Então, assim, é uma questão muito importante. Então, acaba o avivamento da Rua Azul. Até eles têm assim, alguns motivos. Perda da lista de endereço. É engraçado, né? A mulher roubou. De novo, a mulher atrapalhando o avivamento. É brincadeira. Não podia perder a piada. Mas, aí, essas guerras doutrinárias também teve um problema. Por isso, sim, cara, é uma coisa que sempre estabelecendo as doutrinas e deixando. E assim, o seu irmão errou também, né, de deixar a igreja e tal. Entender, então é uma questão bem complicada isso aí. Estabelecer uma doutrina, a gente crê nisso aí. E alguns falam assim que tinha muita pessoa muito rabugenta e independente na igreja da Rua Azul. A pessoa chata, assim, o pessoal não sabe brigar com coisa tonta, a gravata que tá, não sei o que. Tava coisas bestas mesmo, que aconteceu muito na Rua Azul isso também. Por quê? Falta de maturidade. Mas sabe o que é? É falta de maturidade. Porque faltou para eles. O Samuelzão já tava lá. E faltou para eles maturidade. Às vezes, é igual a gente fala assim, vai ter que ter uma organização, não sei o que. É importante para um submeter ao outro, para ter uma, sabe, não colocar mão, não, mas ter isso aí, isso foi importante. E principalmente também essa questão do racismo, de ter virado uma questão política, em vez de ser um mover de Deus, teve muito isso, e acabou. Aí como o que acontece com o Leon Sermon? Ele, quando começa a cair, provavelmente foi extinguindo e tal, ele começa a ficar muito triste e tal. Aí em 1913 teve um despertamento em Arroio Seco, o nome do lugar, e ele foi para lá e ninguém nem reconheceu ele. Aí ele começou a ficar muito triste e se sentiu um fracassado. Então o Leon Sermon foi meio esquecido pela galera, todo mundo começou meio assim, cara, assim, quem é ele, né? Então ele começou a se sentir muito fracassado e ele morre em 1922 com 52 anos de idade. E alguns dizem que ele morreu de tristeza. Ele tipo assim, mas muito cansado, passando mal, e ele triste por quê? Por ter se, cara, imagina se ter vivido tudo isso. Aí se perdeu. Aí ninguém nem mais reconhecia ele. E aí ele morre de tristeza. Alguns dizem que ele morre de tristeza. Mas ele deixa um legado assim extraordinário em Deus. Continuou, foi um homem que nunca perdeu sua fé. Foi um homem que permaneceu no Senhor até o fim. Mas a nuvem, ela passou. Eles não souberam como lidar com a nuvem. E ela passou e cessou. E assim, essa questão de esquecer, de não reconhecer, os dois homens que começam a Cidade de Deus também são esquecidos. No livro do Michel ele conta certinho assim que eles são, um fica no hospital lá jogado, outro para outro lugar, ninguém dando nenhuma devida atenção. Não honraram também os homens, né, de Deus. Mas esse daí foi o avivamento da Rua Azul. É um avivamento assim que hoje, dom de línguas, restaurado, tudo nesse lugar, na Rua Azul. Tudo que a gente vê de pentecostal assim, foi na Rua Azul. Talvez faltou para eles fundamento, uma organização maior. E, sim, claro que se tivesse Instagram, né, ou uma lista de transição, mas foi um grande problema, foi esse também. Deu para entender? Alguém tem uma dúvida da Rua Azul? Amém? Mas assim, o que eles viveram lá, cara, é extraordinário. Se você ler esse livrinho aqui, ó, o mais aconselho assim da Rua Azul. Cara, você vai ler ele muito rápido, porque ele é muito gostoso de ler, sabe? Você leu também? É uma delícia ler, só que você vai vendo as histórias, sem brincadeira, cara, você fala assim, cara, é mentira. De tão extraordinário que são as histórias. E assim, começou com esse pessoal, todo um foco de pessoas buscando o Senhor, e Deus foi expandindo na Rua Azul. O grande problema dos avivamentos é porque assim, cara, eles acabaram. Então a gente vai ter que aprender a receber e fazer com que não acabe esse avivamento. Amém?